Há lugares onde o tempo não passa da mesma forma, onde as folhas caem eternamente em outubro, onde as velas nunca se apagam completamente e onde certas danças nunca terminam. Esta é a história de um segredo guardado por gerações. Uma história sobre memória, sobre o que deixamos para trás e sobre o que nunca nos deixa ir. Esta é a história das bruxas que ainda dançam à meia-noite. Você já parou para pensar no que realmente significa ser esquecido? Não a morte em si, mas aquele momento em que ninguém mais pronuncia seu nome. Quando a última pessoa que te conheceu fecha os olhos pela última vez e você desaparece. Não apenas do mundo, mas da própria memória do mundo. Nas pequenas cidades da Nova Inglaterra, onde o outono pinta as árvores de dourado e carmim, onde as casas coloniais guardam mais de 300 anos de história, existe uma crença antiga. Uma crença que diz que algumas almas não descansam não porque fizeram algo de errado, mas porque foram esquecidas. E que na noite de Halloween, quando o véu entre os mundos se torna mais fino, elas dançam. Dançam para serem lembradas. Dançam para existirem mais uma vez. Esta história começa em Hollow Creek, Massachusetts, uma daquelas cidadezinhas que parecem ter parado no tempo, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as mesmas famílias vivem nas mesmas casas há séculos, onde as abóboras crescem grandes e redondas nos campos, e onde toda noite de Halloween, algo muito antigo acorda. E tudo começou quando Margaret voltou para casa. Margaret tinha 62 anos quando recebeu a ligação. Eram 3 da manhã em Seattle, e a chuva batia contra as janelas de seu apartamento com aquela insistência melancólica do Pacífico Norte. O telefone tocou 6 vezes antes que ela conseguisse encontrá-lo no escuro, e quando atendeu, a voz do outro lado era de alguém que ela não ouvia há mais de 30 anos. Margaret, é você? A voz era de uma mulher, frágil como papel de seda. É a Sarah. Sarah Whitmore. Margaret sentou-se na cama, o coração acelerando. Sarah Whitmore. Seu Deus. Não ouvia esse nome desde que tinha deixado Hollow Creek em 1992, prometendo nunca mais voltar. Sarah tinha sido sua vizinha, sua amiga de infância, a menina com quem ela costumava colher maçãs no pomar dos Hutchinson. Sarah, Margaret murmurou, a voz ainda rouca de sono. O que aconteceu? Sua tia Evelyn faleceu, Margaret. Há 3 dias. O funeral é depois de amanhã. Eu sei que vocês não se falavam, mas achei que você devia saber. Tia Evelyn. Margaret fechou os olhos e por um momento estava de volta àquela casa vitoriana na Maple Street, com suas janelas altas e seus telhados pontiagudos, com o cheiro de canela e maçã assada que parecia impregnar cada tábua do assoalho. Tia Evelyn, que a criara depois que seus pais morreram naquele acidente quando Margaret tinha apenas 8 anos. Tia Evelyn, com seus olhos azuis penetrantes e suas histórias estranhas. Tia Evelyn, de quem Margaret tinha fugido. Eu vou. Margaret ouviu-se dizer, surpresa com suas próprias palavras. Eu vou para o funeral. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Sarah disse muito baixinho. Margaret, você precisa saber de uma coisa. Antes de vir, ela deixou a casa para você. E tem uma carta. Uma carta que ela disse que você só pode abrir quando chegar aqui, na noite de Halloween. Margaret sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Halloween? Sarah, que dia é hoje? 28 de outubro, Margaret. O funeral é dia 30. E Halloween? Bem, você sabe como é aqui. Halloween é quando tudo acontece. 3 dias depois, Margaret dirigia sua Honda alugada pela estrada sinuosa que levava a Hollow Creek. Outubro, na Nova Inglaterra, era algo que nenhuma fotografia poderia capturar completamente. As árvores explodiam em tons de âmbar, vermelho sangue e dourado velho. O ar tinha aquele frescor específico do outono, com cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. E algo mais. Algo que Margaret não conseguia nomear, mas que reconhecia. O cheiro de casa. O cheiro de memórias que ela tinha passado 3 décadas tentando enterrar. A cidade não tinha mudado. Era como se o tempo literalmente tivesse parado. As mesmas casas coloniais com suas fachadas brancas e contraventanas escuras. A mesma igreja congregacional no topo da colina, com sua torre branca apontando para o céu como um dedo acusador. A mesma praça central com seu coreto de madeira, agora decorado com abóboras e espantalhos para a celebração de Halloween.
Margaret estacionou em frente à casa de tia Evelyn e ficou um longo momento simplesmente olhando. A casa vitoriana de 3 andares parecia exatamente como em suas memórias. Talvez um pouco mais gasta, um pouco mais sombria. A pintura descascava em alguns lugares e as trepadeiras tinham conquistado mais território nas paredes laterais. Mas era a mesma casa, a casa de seus pesadelos, a casa de sua infância. Sarah estava esperando na varanda, e quando Margaret subiu os degraus de madeira que rangiam sob seus pés, as 2 mulheres se abraçaram com aquele tipo de intimidade que só a infância compartilhada pode criar. Não importa quanto tempo tenha passado. Você não mudou nada, Sarah disse sorrindo, embora seus olhos estivessem úmidos. Ela tinha envelhecido, é claro. Seu cabelo, que costumava ser castanho escuro, agora era um prateado elegante, e seu rosto tinha as marcas de 60 anos bem vividos. Mas os olhos eram os mesmos, gentis, sabedores. Nem você. Margaret mentiu gentilmente, e ambas riram. Dentro da casa, tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, como se o tempo em si tivesse se depositado sobre os móveis. O relógio de pêndulo na sala ainda funcionava, seu tic-tac marcando os segundos com aquela precisão implacável. As cortinas de renda nas janelas filtravam a luz da tarde, criando padrões fantasmagóricos no chão de madeira. Ela morreu no sono. Sarah explicou enquanto preparava chá na cozinha antiga, com seu fogão de ferro e suas panelas de cobre penduradas. Tranquila. Tinha 94 anos, você sabia? Estava lúcida até o fim. Nos últimos dias, ficava dizendo que precisava esperar, que você ia voltar, que tinha coisas para dizer. Margaret aceitou a xícara de chá com as mãos trêmulas. Sarah, por que você acha que ela me deixou a casa? Nós não falávamos há tanto tempo. Sarah sentou-se à mesa, aquela mesma mesa de carvalho onde Margaret tinha jantado tantas noites de sua infância. Porque você é a única que sobrou, Margaret, a última da linhagem Blackwood. E porque, bem, você sabe como era sua tia. Ela acreditava nas coisas antigas, nas tradições. Ela dizia que certas responsabilidades não podem ser ignoradas, não importa o quanto a gente tente. Que responsabilidades? Margaret perguntou, mas no fundo já sabia. Já sentia aquele peso familiar se instalando em seus ombros. Sarah não respondeu diretamente. Em vez disso, levantou-se e foi até uma gaveta. De lá, tirou um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha. Um selo antigo estava impresso na cera, um símbolo que Margaret reconheceu imediatamente. Um círculo com 3 luas crescentes entrelaçadas. Ela disse para eu dar isso a você na noite de Halloween, Sarah disse, colocando o envelope sobre a mesa entre elas. Disse que você saberia o que fazer, que você sempre soube. Margaret olhou para o envelope sem tocá-lo, como se ele pudesse queimá-la. Sarah, o que está acontecendo aqui? De verdade, você precisa me contar. Sarah suspirou, olhando para a janela, onde as sombras da tarde começavam a se alongar. As coisas estão diferentes. Desde que sua tia ficou doente, tem acontecido coisas estranhas em Hollow Creek. Principalmente à noite. Principalmente perto do cemitério antigo. Que tipo de coisas? Luzes. Música. As pessoas dizem que ouvem dançarinos. No bosque além do cemitério, onde as pedras antigas estão. Você se lembra das pedras? Não se lembra, Margaret? Como ela poderia esquecer? As pedras em círculo no meio do bosque, tão antigas que ninguém sabia quem as tinha colocado ali. Pedras cinzentas cobertas de musgo, marcadas com símbolos que nenhum historiador local conseguia decifrar. As pedras onde, segundo as lendas locais, as bruxas de Salem tinham se encontrado secretamente 300 anos atrás. As pedras onde Margaret, quando criança, tinha visto coisas que nunca conseguira explicar. Eu me lembro, Margaret sussurrou. Sua tia costumava ir lá. Sarah continuou a voz baixa. Toda noite de Halloween. Ela e outras mulheres da cidade. As mais velhas. Aquelas que sabem. Eu nunca fui. Nunca me convidaram. Mas eu via. Todo mundo via. Mas ninguém falava sobre isso. É assim que as coisas funcionam aqui, você sabe. Algumas coisas, a gente simplesmente não fala. Margaret conhecia esse código de silêncio. Tinha crescido com ele. Era a maneira de Hollow Creek. A maneira das cidades antigas da Nova Inglaterra, onde segredos eram guardados por gerações, passados de mãe para filha em sussurros.
mantidos atrás de portas fechadas e sorrisos educados. E agora? Margaret perguntou. Agora que ela se foi? Sarah a encarou e pela primeira vez, Margaret viu medo real em seus olhos. Agora elas estão esperando. As que dançam. Estão esperando por você. O funeral de tia Evelyn foi uma cerimônia pequena e digna na igreja congregacional. Margaret ficou surpresa com quantas pessoas apareceram. Dezenas de rostos que ela meio que reconhecia, envelhecidos pelo tempo, mas ainda familiares. Todos vestidos de preto, todos murmurando condolências, todos olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Era respeito, expectativa, medo. O reverendo Michaels, que devia ter pelo menos 80 anos agora, conduziu o serviço com sua voz trêmula mas firme. Ele falou sobre Evelyn Blackwood como um pilar da comunidade, uma mulher de fé profunda e sabedoria antiga. Não mencionou nada sobre as coisas estranhas, sobre as noites de Halloween, sobre as pedras no bosque. Mas quando o caixão foi baixado à terra no cemitério antigo, Margaret sentiu um vento frio que não deveria estar ali, não naquele dia ameno de outubro, um sussurro que parecia vir das próprias árvores. E quando olhou para o bosque além dos portões de ferro do cemitério, poderia jurar que viu movimento entre as árvores, figuras, sombras, ou talvez apenas o vento nas folhas. De volta à casa vitoriana, já ao anoitecer, Margaret ficou sozinha pela primeira vez. Sarah tinha oferecido para ficar, mas Margaret recusara. Precisava processar tudo. Precisava entender o que estava acontecendo. Ela caminhou pelos cômodos da casa, deixando que as memórias a inundassem. Ali estava a sala onde tia Evelyn a ensinara a bordar. Ali o escritório onde estudavam juntas à luz de velas, mesmo quando já havia eletricidade. Ali a cozinha onde aprendera a fazer torta de abóbora e cidra quente. E ali, no terceiro andar, o quarto que tinha sido seu. Ainda estava do jeito que ela deixara. A cama de dossel com sua colcha de retalhos. A escrivaninha de cerejeira. A estante cheia de livros antigos. E na parede, o espelho oval com moldura de prata, tão antigo quanto a própria casa. Margaret aproximou-se do espelho, olhando seu próprio reflexo na luz fraca do crepúsculo. Tinha envelhecido. É claro que tinha. Rugas ao redor dos olhos, cabelo grisalho, o peso dos anos. Mas por baixo, ainda era ela. Ainda era a menina que corria pelos campos, que colhia maçãs, que dançava sob a lua de outubro. A menina que tinha visto as bruxas dançarem. Tinha acontecido quando ela tinha 14 anos. Era Halloween, e tia Evelyn tinha saído depois do jantar, como sempre fazia naquela noite. Margaret deveria ter ficado em casa, mas a curiosidade era mais forte. Ela a seguira, mantendo-se nas sombras, atravessando o cemitério, entrando no bosque. E lá, no círculo de pedras, ela tinha visto mulheres, dezenas delas, todas vestidas de branco, dançando em círculo. Suas faces não eram visíveis, obscurecidas por véus ou pela própria escuridão. Mas suas vozes... suas vozes... cantavam em uma língua que Margaret não conhecia, uma melodia que parecia tão antiga quanto as próprias pedras. E enquanto dançavam, a lua parecia brilhar mais forte, e o ar vibrava com algo que Margaret só conseguia descrever como poder puro. Tia Evelyn estava entre elas, Margaret tinha certeza. Reconhecera sua silhueta, sua maneira de se mover. E por um momento, apenas um momento, uma das dançarinas tinha olhado diretamente para onde Margaret se escondia atrás de uma árvore. Tinha olhado com olhos que brilhavam como estrelas, e Margaret tinha sentido esse olhar atravessar sua alma. Ela tinha corrido de volta para casa, corrido para seu quarto, escondido-se debaixo das cobertas como uma criança pequena. E quando tia Evelyn voltara, horas depois, não tinha dito nada. Apenas olhara para Margaret com aquele olhar que dizia: "Eu sei que você sabe, e agora você faz parte disso." Margaret tinha fugido de Hollow Creek 2 anos depois, assim que completara 16. Fora morar com uma prima distante em Seattle, terminara o colegial lá, construíra uma vida normal. Uma vida longe das coisas antigas, das tradições estranhas, das bruxas que dançavam à meia-noite. Mas agora estava de volta.
E era véspera de Halloween. Margaret desceu para a cozinha e preparou chá, precisando fazer algo com as mãos. Enquanto a água fervia, notou o calendário na parede. Era daqueles calendários antigos de folhinha, ainda marcando outubro de 2025. Alguém, presumivelmente tia Evelyn, tinha circulado a data. 31 de outubro. Halloween. E escrito ao lado, com aquela caligrafia elegante que Margaret reconheceria em qualquer lugar. Meia-noite, as pedras. Não me decepcione. As mãos de Margaret tremeram. Tia Evelyn sabia. Sabia que Margaret voltaria. Sabia que tudo levaria a este momento. O relógio de pêndulo na sala bateu 9 horas. Cada badalada ressoando pela casa silenciosa. Margaret pegou sua xícara de chá e foi até a janela. Lá fora, a lua crescente já estava alta no céu, e as ruas de Hollow Creek estavam desertas. Mas no horizonte, na direção do cemitério e do bosque, ela via luzes. Pequenas luzes que piscavam entre as árvores como vagalumes fora de temporada, ou como velas. Centenas de velas. Margaret fechou os olhos e pensou em toda a vida que tinha construído em Seattle. Sua carreira como bibliotecária, seus poucos amigos, sua rotina tranquila, uma vida boa, uma vida segura, uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa, porque no fundo, sempre soubera que um dia teria que voltar, que certas coisas não podem ser ignoradas para sempre, que algumas responsabilidades são transmitidas pelo sangue, pela linhagem, pela própria história. Ela era uma Blackwood, e os Blackwood tinham um dever. Margaret pegou o envelope lacrado que Sarah lhe dera. Ainda não era meia-noite, mas era Halloween em menos de 3 horas. Será que importava? Tia Evelyn estivera sempre tão específica sobre as regras, sobre o momento certo, sobre fazer as coisas da maneira apropriada. Mas tia Evelyn estava morta agora. E as luzes no bosque cresciam mais brilhantes. Com dedos trêmulos, Margaret quebrou o lacre de cera. O papel dentro era pesado, de boa qualidade, coberto com aquela caligrafia familiar. Ela começou a ler à luz da lua que entrava pela janela. Minha querida Margaret, se você está lendo isto, significa que finalmente aceitou seu destino. Significa que voltou para casa. Perdoe-me por não ter sido mais clara quando você era jovem. Perdoe-me por assustá-la. Mas algumas coisas só podem ser ensinadas quando estamos prontos para aprender. Você me perguntou uma vez, lembra? Quando tinha 12 anos. Me perguntou sobre as mulheres no cemitério, sobre as histórias que as outras crianças contavam. Eu disse que eram apenas lendas, apenas histórias para assustar. Menti. E peço perdão por isso também. A verdade, Margaret, é mais bonita e mais triste do que qualquer lenda. As bruxas de Hollow Creek não foram queimadas em Salem. Elas fugiram. Vieram para este vale. Construíram suas vidas aqui. Criaram famílias. Mas fizeram um juramento de que nunca seriam esquecidas, de que nunca deixariam que o que aconteceu em Salem acontecesse novamente. Todo Halloween, nós dançamos, não para invocar o mal, não para lançar feitiços, mas para lembrar, para honrar aquelas que foram perdidas, para manter suas memórias vivas, porque enquanto forem lembradas, elas existem. Enquanto pronunciarmos seus nomes, elas vivem. Você é a última, minha querida, a última filha viva da linhagem Blackwood. E com isso vem a responsabilidade de liderar a dança, de manter a vigília, de garantir que nenhuma delas seja esquecida. Eu sei que você tem medo. Eu também tinha no início. Mas quando você vir suas faces, quando ouvir suas vozes, quando sentir sua gratidão, você entenderá. Não são demônios. Não são monstros. São apenas mulheres que sofreram injustiças terríveis. Mulheres que pedem apenas uma coisa: serem lembradas. Vá até as pedras à meia-noite. Leve 3 velas brancas. Acenda-as no círculo e fale os nomes que eu coloquei no verso desta carta. Fale com amor. Fale com respeito. E depois, apenas dance. Dance por elas. Dance por mim. Dance por todas nós. E Margaret, obrigada. Obrigada por voltar para casa. Com todo meu amor, tia Evelyn. Margaret virou o papel. No verso havia uma lista de nomes, escritos com tinta vermelha escura. 17 nomes. Nomes que ela reconhecia das histórias, dos livros de história, das lendas locais. Sarah Good.
Sarah Osborne, Tituba, Rebecca Nurse, Martha Corey, os nomes das bruxas de Salem, e outros também. Nomes que Margaret não conhecia, mas que pareciam pulsar no papel, como se tivessem vida própria. Ela olhou para o relógio. 10:30. Em 1h30 seria meia-noite. Seria Halloween. Seria hora de dançar. Margaret encontrou as velas no armário da despensa, exatamente onde tia Evelyn sempre as guardava. 3 velas brancas de cera de abelha, grossas e não utilizadas, envoltas em papel de seda amarelado pelo tempo. Ao lado delas, havia uma caixa de fósforos de madeira e algo mais, um chale branco, tão delicado que parecia feito de névoa. Ela pegou o chale e o desdobrou. Era rendado à mão, com padrões intrincados que formavam símbolos que Margaret meio que reconhecia. Luas, estrelas, espirais. E ao longo da borda, bordados em linha de prata, mais nomes. Dezenas deles. Talvez centenas. Alguns tão desbotados que mal eram legíveis. Este chale, Margaret percebeu com um arrepio, era muito antigo. Mais antigo que a casa. Mais antigo que Hollow Creek. Talvez tão antigo quanto as próprias acusações de bruxaria em Salem, em 1692, 333 anos atrás. Ela vestiu o chale sobre os ombros e imediatamente sentiu uma mudança. Não era física exatamente. Era como se algo se acomodasse em seu lugar. Como se uma parte de si que estivera desconectada de repente se reconectasse. Como se, pela primeira vez em 3 décadas, ela estivesse completa. O relógio bateu 11 horas. Margaret pegou as velas, os fósforos e a carta de tia Evelyn. Calçou suas botas de caminhada, pegou uma lanterna e saiu pela porta dos fundos, atravessando o jardim que tia Evelyn sempre mantivera tão bem cuidado. As rosas ainda floresciam, desafiando a estação, seus espinhos prateados à luz da lua. A noite estava estranhamente silenciosa. Nenhum grilo, nenhum pássaro noturno. Apenas o som de seus passos nas folhas caídas e o distante sussurro do vento nas árvores. Era uma dessas noites de outubro que pareciam existir fora do tempo normal, quando o ar tinha aquela qualidade especial, aquela sensação de limiar, de estar entre um mundo e outro. Margaret atravessou a Maple Street, desceu a Oak Avenue, passou pela praça central onde abóboras de Halloween sorriam com suas faces esculpidas, suas luzes de vela já apagadas. Passou pela igreja, agora escura e silenciosa. Passou pelas casas coloniais com suas janelas iluminadas, imaginou as famílias dentro, assistindo filmes, comendo doces, preparando-se para o dia seguinte de Halloween. Famílias normais, vidas normais, não como a dela. Os portões de ferro do cemitério estavam abertos, esperando. Margaret hesitou por apenas um momento antes de entrar. O cemitério antigo de Hollow Creek datava dos anos 1600, e as lápides mais antigas estavam tão gastas pelo tempo que seus nomes eram ilegíveis. Pedras cinzentas, inclinadas em ângulos estranhos, cobertas de líquen e musgo, marcando os restos de pessoas que haviam nascido, vivido e morrido antes que a América fosse sequer uma nação. Margaret caminhou pelos caminhos de cascalho, passando por nomes familiares. Hutchinson, Whitmore, Proctor, Paris. Nomes que ecoavam os de Salem, porque muitas das famílias de Hollow Creek tinham vindo de lá, fugindo das acusações, dos julgamentos, das fogueiras. No fundo do cemitério, quase escondido pela vegetação rasteira, estava um portão menor. De ferro também, mas mais simples, mais antigo. Além dele, o bosque começava, e Margaret sabia, mesmo sem ver, que as pedras estavam lá. O círculo. O lugar onde as fronteiras eram mais finas. O lugar onde os mortos podiam dançar. Ela atravessou o portão, e o bosque a engoliu. Suas árvores eram velhas, tão velhas quanto as próprias pedras talvez. Carvalhos e olmos e bordos, seus galhos se entrelaçando acima, formando um dossel tão denso que pouca luz da lua penetrava. Margaret acendeu sua lanterna, e o feixe de luz cortou a escuridão, iluminando troncos retorcidos e raízes expostas. O caminho era estreito, quase invisível, mas ela se lembrava. Seus pés a levavam automaticamente, seguindo uma memória muscular de 30 anos atrás. Virar à esquerda no carvalho dividido pelo raio.
Seguir reto passando o riacho seco. Subir a pequena colina onde as pedras musgosas formavam uma espécie de degrau natural. E então, de repente, ela estava lá. O círculo de pedras. Eram 13. 13 pedras cinzentas, cada uma com aproximadamente a altura de uma pessoa, dispostas em um círculo perfeito em uma clareira. A lua, agora visível através da abertura no dossel, iluminava as pedras com uma luz prateada, fazendo os símbolos esculpidos em suas superfícies parecerem brilhar. Margaret entrou no círculo e o ar mudou. Ficou mais denso, mais pesado, como se carregado de eletricidade estática. Seus ouvidos zumbiram levemente e por um momento ficou tonta, mas passou. E quando seus sentidos se ajustaram, ela percebeu que não estava sozinha. Havia velas acesas, dezenas delas, colocadas ao redor do perímetro interno do círculo, suas chamas queimando firmes apesar da completa ausência de vento. E além das velas, havia outras coisas, oferendas, maçãs frescas, pão, mel em pequenas tigelas de barro, flores de outono ainda vibrantes, e fotografias. Muitas fotografias, algumas tão antigas que eram daguerreótipos emoldurados em metal. Fotos de mulheres, todas mulheres, jovens e velhas, sorrindo e sérias, em roupas de todas as épocas. E Margaret entendeu. Estas eram elas. As que dançavam, as que eram lembradas. Ela colocou suas 3 velas no centro do círculo, formando um triângulo. Acendeu-as uma por uma com os fósforos de madeira, e cada vez que uma chama ganhava vida, sentiu algo responder, como se a própria clareira respirasse. Então, com a carta de tia Evelyn tremendo em suas mãos, Margaret começou a ler os nomes. Devagar, com clareza, com reverência. Sarah Good, Sarah Osborne, Tituba. Com cada nome, a noite parecia ficar mais quieta, mais expectante. Rebecca Nurse, Martha Corey, Mary Eastie. A temperatura caiu. Margaret podia ver sua respiração agora. Pequenas nuvens de vapor no ar frio de outubro. Bridget Bishop, Susanna Martin, Elizabeth Howe. As chamas das velas começaram a dançar, embora não houvesse vento. Dançavam em sincronia, como se respondendo a uma música que Margaret não podia ouvir. Mary Parker, Alice Parker, Anne Pudeator. E então, entre o 13º e o 14º nome, Margaret ouviu. Era tão suave que no início pensou que fosse apenas o vento nas folhas. Mas não era. Era música, cantoria, vozes femininas cantando em harmonia perfeita. Uma melodia que era ao mesmo tempo melancólica e bela, dolorosa e reconfortante. Margaret Jacobs, Sarah Wilds, Martha Carrier. Sua própria voz estava tremendo agora, lágrimas escorrendo por suas faces sem que percebesse quando tinham começado, porque a música estava crescendo e com ela algo mais, uma presença. Muitas presenças. Mary Bradbury, o último nome. Margaret pronunciou-o. E por um momento houve silêncio absoluto. Até o vento parou. Até as folhas ficaram imóveis. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração. E então, elas apareceram. Não de uma vez. Não dramaticamente. Mas gradualmente, como névoa se formando sobre um lago ao amanhecer. Uma aqui, outra ali. Formas pálidas entre as árvores, movendo-se em direção ao círculo. Mulheres vestidas de branco, seus rostos inicialmente obscurecidos pela distância e pela penumbra. Margaret quis correr. Cada instinto em seu corpo gritava para ela fugir. Mas seus pés estavam enraizados no lugar. E parte dela, uma parte que reconhecia a verdade quando a via, sabia que não havia perigo aqui. Havia apenas memória, saudade. Um anseio tão profundo que atravessava os séculos. As figuras entraram no círculo, e Margaret pôde vê-las mais claramente agora. Eram translúcidas, como se feitas de luz de lua e lembrança. Algumas eram jovens, com longos cabelos soltos. Outras eram mais velhas, com faces marcadas pelo tempo e pelo sofrimento. Mas todas tinham a mesma expressão, uma mistura de gratidão e tristeza tão profunda que partiu o coração de Margaret. Uma delas se aproximou. Era uma mulher de meia idade, com um rosto gentil e olhos que brilhavam como estrelas distantes. Ela estendeu uma mão translúcida em direção a Margaret, não para tocar, mas como um gesto de boas-vindas. Obrigada, a mulher sussurrou,
e sua voz era como o vento através de sinos distantes. Obrigada por nos lembrar. Margaret abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas corriam livremente agora, molhando o xale branco que usava. E então, outra mulher se aproximou, e outra, até que Margaret estava cercada por elas. 17 figuras fantasmagóricas, cada uma representando um nome que ela havia pronunciado. Cada uma representando uma vida tirada injustamente, uma história terminada cedo demais, uma memória quase esquecida. Não chore por nós, disse outra voz, esta mais jovem, mais vibrante. Margaret olhou e viu uma garota. Não podia ter mais que 20 anos, com cabelos escuros e olhos selvagens. Choramos o suficiente quando estávamos vivas. Agora, queremos apenas dançar. E com isso, a música começou de verdade. Não vinha de lugar algum e de todo lugar ao mesmo tempo. Era antiga e nova, solene e alegre. Era o tipo de música que existia antes das palavras, antes da própria memória. A música do próprio mundo girando. As mulheres começaram a se mover, formando um círculo dentro do círculo de pedras. Suas formas fluíam como água, como fumaça, como luz. Dançavam com uma graça que transcendia o corpo, porque não tinham corpos. Não realmente. Tinham apenas essência, memória, o eco do que tinham sido. E Margaret, sem entender completamente como ou porquê, encontrou-se dançando com elas. Não era como dançar no mundo físico. Seus pés mal tocavam o chão. Seu corpo se movia sem esforço, sem peso, como se as leis normais da gravidade não se aplicassem aqui, neste lugar entre os mundos. Ela girava e rodopiava, e as mulheres giravam com ela, suas formas entrelaçando-se com a dela, suas vozes se juntando em uma cantoria que não tinha palavras, mas era cheia de significado. E enquanto dançavam, Margaret viu através de seus olhos, viu suas vidas. Viu Sarah Good, a mendiga que foi a primeira a ser acusada em Salem, morrendo na forca enquanto amaldiçoava seus acusadores. Viu Rebecca Nurse, a matriarca respeitada de 71 anos, presa por causa de disputas de terras, executada apesar de sua inocência óbvia. Viu Tituba, a escrava caribenha cujas histórias haviam desencadeado todo o pânico, vendida para pagar as taxas da prisão depois que as acusações terminaram. Viu suas famílias chorando. Viu seus filhos crescendo sem elas. Viu o tempo passar, anos se transformando em décadas, décadas em séculos, e viu como, lentamente, suas histórias foram esquecidas. Como se tornaram apenas notas de rodapé em livros de história, apenas lendas assustadoras para contar no Halloween. E viu algo mais. Viu tia Evelyn, jovem e assustada, dançando aqui pela primeira vez 60 anos atrás. Viu a mãe de Evelyn antes dela, e a mãe dela antes dessa, e assim por diante. Uma linha ininterrupta de mulheres Blackwood mantendo a vigília, mantendo a dança, mantendo as memórias vivas. Vocês entendem agora? A voz veio de todo lugar e de lugar nenhum. Não somos assombrações, não somos maldições. Somos apenas lembranças. E enquanto alguém nos lembrar, enquanto alguém disser nossos nomes, enquanto alguém dançar conosco uma vez por ano, nós ainda existimos, ainda somos reais. Margaret entendeu. Oh, como entendeu. Este não era um ritual de bruxaria. Não era magia negra ou pactos demoníacos ou qualquer uma das coisas terríveis que as histórias diziam sobre bruxas. Era simplesmente memória. Era o ato humano mais fundamental de todos. Lembrar dos mortos, honrá-los, garantir que não sejam esquecidos pela vasta indiferença do tempo. A dança continuou, e Margaret perdeu a noção de quanto tempo passou. Poderiam ter sido minutos, poderiam ter sido horas. No círculo de pedras, o tempo não funcionava da mesma maneira. Passado e presente existiam simultaneamente, e os mortos e os vivos podiam se encontrar, não em terror, mas em compreensão mútua. Gradualmente, a música começou a diminuir. As figuras começaram a desbotar, suas formas se tornando mais tênues, mais transparentes. Uma por uma, elas se aproximaram de Margaret, cada uma tocando seu rosto com dedos que eram mal mais que um sussurro de sensação, cada uma murmurando palavras de gratidão. Até o próximo ano, elas diziam, até que nos lembre novamente. A última a partir foi a mulher de meia idade que tinha falado primeiro.
Ela olhou para Margaret com olhos cheios de uma sabedoria antiga e triste. Cuide dos vivos, ela disse suavemente. Nós, mortos, podemos esperar. Mas os vivos precisam de você agora. O que você quer dizer? Margaret perguntou, sua voz finalmente voltando. Mas a mulher já estava desaparecendo, sua forma se dissolvendo na névoa da madrugada que estava começando a se formar entre as árvores. E então Margaret estava sozinha novamente no círculo de pedras, com apenas as velas brancas ainda queimando suavemente. Suas chamas agora normais, sem a dança sobrenatural de antes. Ela olhou para o céu. A lua havia atravessado grande parte de seu arco. Devia ser 2, talvez 3 da manhã. Halloween tinha chegado e quase passado, e ela tinha dançado com os mortos. Margaret recolheu suas velas, ainda queimando, e começou a caminhar de volta através do bosque. Seus membros estavam cansados agora, como se a dança tivesse finalmente cobrado seu preço físico. Mas era um cansaço bom, o tipo de exaustão satisfeita que vem depois de completar algo importante. Quando emergiu do bosque, o cemitério estava banhado pela primeira luz pálida do amanhecer. E foi então que ela viu. Havia alguém ali, uma figura de pé entre as lápides, olhando em sua direção. Margaret congelou, seu coração acelerando. Era muito alta para ser Sarah, e não se movia como uma das aparições que ela acabara de deixar. A figura começou a caminhar em sua direção, e à medida que a luz crescia, Margaret pôde ver mais detalhes. Era um homem, talvez na casa dos 50, vestindo um sobretudo escuro. Seu cabelo era grisalho, seu rosto marcado, mas amável, e havia algo familiar nele, embora Margaret tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. Então é verdade. Ele disse quando chegou perto o suficiente para falar em voz normal. Você veio. Você é realmente uma Blackwood. Margaret apertou as velas contra o peito. Quem é você? Meu nome é David Whitmore. Ele disse. Sou o filho mais velho de Sarah. Nós nos conhecemos quando éramos crianças, mas você provavelmente não se lembra. Você tinha uns 10 anos. Eu tinha 16. Mudei para Boston logo depois. Margaret procurou na memória e encontrou um vislumbre. Um garoto alto e desajeitado ajudando sua mãe no jardim. Lembro vagamente, ela admitiu. O que está fazendo aqui? É tão cedo. David enfiou as mãos nos bolsos, olhando desconfortável. Eu não conseguia dormir. Tenho estado aqui, em Hollow Creek, por umas 2 semanas, ajudando minha mãe a se preparar para... Bem, para você voltar. E nas últimas noites tenho visto coisas. Ouvido coisas. Ele olhou para o bosque atrás dela. Luzes no bosque, música. Pensei que estava ficando louco. Você não está ficando louco, Margaret disse suavemente. Há coisas neste mundo que não entendemos completamente. Coisas que a ciência não pode explicar. Tradições antigas que têm seu próprio tipo de verdade. David a estudou por um longo momento. Minha mãe sabe, não é? Sobre o que acontece aqui. Ela sempre soube. Muitas pessoas sabem, Margaret disse. É assim que funciona em lugares como Hollow Creek. Conhecemos os mistérios, vivemos ao lado deles, mas não falamos sobre eles. Não com quem não precisa saber. E agora eu preciso saber? Margaret não estava certa sobre como responder. Mas antes que pudesse falar, David continuou. Há algo mais. Algo que você precisa saber. É por isso que eu estava esperando por você. Um arrepio percorreu a espinha de Margaret. O que é? Há problemas na cidade. Começou há cerca de 1 mês. Logo depois que sua tia Evelyn ficou muito doente para... Bem, para fazer o que você acabou de fazer, suponho. Jovens começaram a ficar doentes. Não fisicamente, exatamente. É mais... espiritual. Eles ficam deprimidos, desconectados, como se algo estivesse drenando sua vitalidade. Quantos? 5 até agora. Todos adolescentes. Todos de famílias antigas de Hollow Creek. Os médicos não conseguem encontrar nada errado, mas as crianças estão definindo. E tem algo mais. Ele hesitou. Eles todos dizem a mesma coisa. Dizem que sonham com uma mulher. Uma mulher de preto que os chama. Que quer que eles se juntem a ela. Margaret sentiu seu sangue gelar. Uma mulher de preto, não de branco. De preto. E ela não dança como as outras. Ela só fica ali, chamando, esperando. As palavras da última aparição ecoaram na mente de Margaret. Cuide dos vivos. Nós, mortos, podemos esperar. Mas os vivos precisam de você agora.
Leve-me até essas crianças. Margaret disse. Agora. A primeira casa que visitaram foi dos Morrison, uma família que vivia em Hollow Creek há pelo menos 6 gerações. Sua casa colonial de 2 andares ficava na Cherry Lane, com sua fachada branca impecável e suas contraventanas vermelhas recém-pintadas. Mas mesmo de fora, Margaret podia sentir algo errado. Havia uma qualidade no ar ao redor da casa, uma densidade, como se a própria atmosfera estivesse doente. Era quase 5 da manhã, mas as luzes já estavam acesas. David bateu na porta e foi atendido por uma mulher de aparência exausta na casa dos 40, com olheiras profundas e cabelo despenteado. David, ela disse, e então viu Margaret. Seus olhos se arregalaram. Você é uma Blackwood. Margaret Blackwood. Margaret confirmou. David me contou sobre sua filha. Posso vê-la? A senhora Morrison praticamente as puxou para dentro. Por favor, sim. Os médicos não sabem o que fazer. Ela mal come, mal fala. Só fica olhando para a janela, esperando, dizendo que ela vai vir. Quem vai vir? Margaret perguntou, embora já soubesse a resposta. A mulher de preto. A senhora Morrison as levou escada acima, até um quarto no 2º andar. Era claramente o quarto de uma adolescente, com pôsteres de bandas nas paredes e livros espalhados pela escrivaninha. Mas a menina na cama não parecia uma adolescente normal. Parecia apagada, como uma fotografia deixada há muito tempo ao sol. Seu nome era Emily, e ela tinha 15 anos, mas parecia muito mais nova agora. Sua pele era pálida como papel, seus olhos encovados. Ela estava acordada, olhando para a janela onde a luz do amanhecer começava a filtrar, mas não pareceu notar quando Margaret entrou. Margaret sentou-se na beira da cama, movendo-se devagar, não querendo assustar a menina. Emily, meu nome é Margaret. Vim ajudar. Os olhos da menina se moveram, focando em Margaret pela primeira vez. Quando falou, sua voz era rouca, como se não tivesse sido usada há dias. Você pode vê-la também? Quem, querida? A mulher. A mulher de preto. Ela está sempre lá. Emily apontou para a janela, esperando, dizendo que eu devo ir até ela, que tenho uma dívida a pagar. Margaret sentiu um arrepio. Uma dívida? Que tipo de dívida? Ela não diz. Só eu sei. Minha família sabe. Todos nós sabemos, mas esquecemos. Ela diz que é hora de lembrar. Hora de pagar o que devemos. Margaret olhou para a senhora Morrison, que estava na porta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sabe do que ela está falando? Alguma história de família? Algum evento do passado? A senhora Morrison balançou a cabeça impotente. Não faço ideia. Minha família sempre foi respeitável. Nunca fizemos nada que exigisse dívida. Mas havia algo em sua voz, uma hesitação, que fez Margaret suspeitar que havia mais na história. Segredos familiares, coisas não ditas. Hollow Creek estava cheio deles. Margaret voltou sua atenção para Emily. Essa mulher, você pode descrevê-la para mim? Emily fechou os olhos, e quando falou, foi como se estivesse recitando algo memorizado. Ela é alta, muito alta. Seu vestido é preto como tinta e cobre tudo exceto suas mãos e seu rosto. Suas mãos são brancas como osso. Seu rosto é... Ela hesitou. Seu rosto é bonito, mas é uma beleza errada, como uma máscara. E seus olhos... seus olhos são vazios, não pretos, não brancos, apenas vazios, como olhar para o nada. Margaret conhecia essa descrição, não de experiência pessoal, mas das histórias que tia Evelyn contava. Histórias sobre o que acontecia quando os mortos não eram honrados adequadamente, quando as memórias eram esquecidas, quando dívidas não eram pagas. Emily, eu preciso que você seja muito corajosa, Margaret disse, segurando a mão fria da menina. Eu preciso que você fique acordada, que continue lutando contra o chamado dela. Você pode fazer isso por mim. Estou tão cansada. Emily sussurrou. Seria tão fácil apenas ir. Eu sei, mas você não pode. Ainda não. Vou descobrir o que ela quer, e vou fazer certo. Mas preciso que você me dê tempo. Emily a olhou com olhos tão velhos, tão cansados, que partiram o coração de Margaret. Mas então, lentamente, ela assentiu. Vou tentar. Margaret visitou as outras 4 crianças antes do meio-dia.
Todas contaram a mesma história. Uma mulher de preto aparecendo em seus sonhos, primeiro raramente, depois todas as noites, depois até durante o dia, chamando-as, dizendo que tinham uma dívida a pagar, que suas famílias tinham esquecido algo importante, e agora o preço devia ser cobrado. Todas as 5 crianças vinham de famílias antigas de Hollow Creek. Os Morrison, os Hutchinson, os Proctor, os Parris, os Putnam, e Margaret reconheceu esses nomes. Reconheceu-os dos livros de história sobre Salem. Estas eram as famílias dos acusadores. As famílias que tinham apontado dedos, que tinham testemunhado contra as supostas bruxas, que tinham enviado mulheres inocentes para a morte. De volta à casa vitoriana, Margaret foi direto para o escritório de tia Evelyn. As estantes ali estavam repletas de livros antigos, diários, registros familiares. Ela procurou por horas, pulando páginas amareladas, lendo entradas em caligrafia desvanecida, procurando pela verdade que sentia estar escondida em algum lugar nestas páginas. Foi David quem encontrou. Ele estava olhando através de uma caixa de documentos antigos quando deu um grito abafado. Margaret, olhe isso. Era um diário, datado de 1693, um ano após os julgamentos de Salem. A caligrafia era difícil de ler, mas Margaret conseguiu. Era o diário de uma mulher chamada Mercy Blackwood, sua ancestral muitas vezes removida. Eles vieram à noite, a entrada dizia: os que fugiram de Salem. 17 almas, todas mulheres, todas acusadas, mas não todas executadas. Algumas escaparam. Vieram até nós em Hollow Creek, procurando o santuário. E nós, as boas famílias cristãs, demos a elas. Demos comida, abrigo. Prometemos silêncio. Mas havia outra. Uma 18ª mulher. Ela chegou mais tarde, sozinha, desesperada. Seu nome era Goody Osborne. Não a Sarah Osborne, que morreu na prisão. Esta era sua irmã, Abigail. Ela implorou por nossa ajuda. Estava doente, morrendo. Mas as famílias... Ó Senhor, perdoe-nos. As famílias tiveram medo. Morrison disse que já arriscávamos muito. Hutchinson concordou. Proctor, Parris, Putnam. Todos votaram para mandá-la embora. Apenas nós, os Blackwood, protestamos. Mas estávamos em minoria. Eles a mandaram embora. E quando ela caiu doente na floresta, quando chamou por ajuda, nós fechamos nossos ouvidos. Ela morreu sozinha. Na floresta. Sem nome em sua sepultura, sem ninguém para lembrá-la. E em seu último suspiro, ela amaldiçoou, não as bruxas sobreviventes que honramos, mas as famílias que a traíram. Disse que um dia, quando não restasse ninguém para manter a vigília, quando as memórias falhassem, ela voltaria. E cobraria o preço. Não em sangue, mas em essência. Tiraria dos jovens o que lhe foi tirado, a vida. Margaret largou o diário, suas mãos tremendo. É isso. É por isso que ela está vindo, por isso que está levando as crianças. Mas por que agora? David perguntou. Por que depois de 300 anos ela escolhe este momento? Margaret pensou sobre tia Evelyn, fraca e morrendo em sua cama. Pensou sobre como a dança no círculo de pedras tinha quase não acontecido. Se ela não tivesse voltado, se não tivesse honrado as 17 que dançavam, o ritual teria sido quebrado. A vigília teria terminado. Porque a vigília quase falhou, ela disse lentamente. As 17 que dançam são lembradas, honradas. Mas Abigail, ninguém nunca dançou por ela. Nunca disse seu nome. Ela foi esquecida. E agora, quando o ritual quase foi quebrado, quando as memórias quase falharam completamente, ela vê sua chance. Sua chance de finalmente ser lembrada. Mesmo que isso signifique tirar a vida dos descendentes daqueles que a esqueceram. Então o que fazemos? David perguntou. Margaret olhou pela janela para Hollow Creek, para as ruas onde gerações de famílias tinham vivido, amado, morrido, para os segredos enterrados sob séculos de silêncio, para as dívidas não pagas. Fazemos o que deveria ter sido feito há 300 anos, ela disse. Lembramos dela, honramos ela, dançamos por ela. Mas mesmo enquanto dizia isso, Margaret sabia que não seria tão simples. As 17 que dançavam queriam apenas ser lembradas. Eram almas gentis, mortas injustamente, mas em paz com seu destino. Abigail era diferente. Abigail morreu com raiva, morreu com mágoa,
Morreu amaldiçoando. E 300 anos de ser esquecida, de não ter ninguém pronunciando seu nome, de ser completamente apagada da memória. Isso tinha-a transformado em algo mais escuro. Vai ser perigoso, Margaret disse. Chamar alguém que morreu com uma maldição nos lábios. Alguém que quer vingança. Mas você vai fazer mesmo assim? Margaret pensou em Emily Morrison, tão jovem, tão frágil, definindo em sua cama. Pensou nas outras 4 crianças. Pensou em quantas mais poderiam adoecer se não fizesse nada. Não tenho escolha, ela disse. É minha responsabilidade como uma Blackwood, como a guardiã da vigília. David ficou em silêncio por um momento. Então disse: então vou ajudá-la. Minha família faz parte disso também. Os Whitmore podem não ter votado para mandar Abigail embora, mas ficamos em silêncio. Não fizemos nada. Isso nos torna culpados também. Margaret olhou para ele, vendo a determinação em seus olhos, e sentiu uma onda de gratidão. Ela não precisava fazer isso sozinha. Precisaremos de ajuda, ela disse. Das outras famílias. Dos descendentes de todos os que estavam lá naquela noite. Eles vão querer ajudar, considerando que isso pode significar admitir a culpa de seus ancestrais. Eles vão. Margaret disse com mais confiança do que realmente sentia. Quando entenderem que a alternativa é perder seus filhos. Eles passaram o resto do dia indo de casa em casa, falando com as famílias e contando a história. Não foi fácil. As pessoas não queriam acreditar. Não queriam aceitar que seus respeitáveis ancestrais poderiam ter feito algo tão cruel. Não queriam admitir que dívidas de 300 anos atrás ainda podiam cobrar seu preço. Mas quando Margaret os levou para ver as crianças, quando viram com seus próprios olhos a vida sendo drenada dos jovens, a resistência começou a se quebrar. No final, 10 famílias concordaram em participar. 10 famílias cujos ancestrais tinham votado para mandar Abigail Osborne embora. 10 famílias dispostas a finalmente pagar a dívida. O sol estava se pondo quando Margaret finalmente teve um momento de descanso. Ela estava na cozinha de tia Evelyn, preparando chá, quando Sarah apareceu. A mulher mais velha parecia cansada, preocupada. David me contou o que vocês estão planejando. Sarah disse sem preâmbulo. Margaret, você tem certeza? Chamar um espírito vingativo não é como dançar com os mortos gentis. Abigail pode não querer apenas ser lembrada. Ela pode querer vingança real. Eu sei, Margaret disse. Mas tenho que tentar. Por Emily. Pelas outras crianças. Sarah foi até a janela, olhando para as sombras crescentes lá fora. Sua tia Evelyn me contou sobre Abigail, sabe? Anos atrás. Ela disse que era o maior arrependimento da família Blackwood, que seu ancestral tinha tentado ajudar, mas foi impedido pelos outros. Ela disse que um dia alguém teria que fazer certo. Parece que esse alguém sou eu. Sarah se virou, e havia lágrimas em seus olhos. Tenho tanto orgulho de você, Margaret. Fugiu daqui tão jovem, tão assustada. E agora voltou, encarando seus medos, assumindo suas responsabilidades. Evelyn ficaria orgulhosa também. Margaret sentiu um nó na garganta. Eu não me sinto corajosa, Sarah. Estou apavorada. É isso que torna você corajosa, querida. Não a ausência de medo, mas fazer o que é certo apesar dele. Naquela noite, Margaret voltou ao círculo de pedras. Mas desta vez, não estava sozinha. Com ela vinham representantes das 10 famílias. Alguns tinham vindo relutantemente, outros com determinação sombria. Cada um carregava uma vela branca, assim como Margaret tinha feito na noite anterior. A lua estava crescente novamente, iluminando o círculo. As pedras pareciam diferentes à luz do dia, menos misteriosas, mais mundanas, mas Margaret sabia que era apenas ilusão. Este lugar era poderoso, independentemente da hora. Ela ficou no centro, as famílias formando um círculo ao redor. Tinha passado a tarde estudando os diários de tia Evelyn, aprendendo as palavras certas, os rituais apropriados. Mas no fundo, sabia que não eram as palavras que importavam. Era a intenção. Era o reconhecimento. Era, finalmente, a memória. Acendam suas velas, Margaret instruiu, e um por um, as chamas ganharam vida. Pequenas estrelas na crescente escuridão. Então ela começou a falar. Não em sussurros misteriosos ou cânticos antigos, mas em voz clara e simples, do coração. Abigail Osborne, irmã de Sarah, filha de Mary e Thomas. Você nasceu em 1665.
Cresceu em Salem. Foi acusada em 1692, não por qualquer crime, mas por medo e ignorância. Escapou. Fugiu. Procurou santuário. E nós, nossos ancestrais, falhamos com você. Por medo viraram as costas. Por conveniência fecharam suas portas. Por covardia, deixaram você morrer sozinha na floresta fria, sem conforto, sem testemunhas, sem ninguém para falar seu nome. Por 333 anos, você foi esquecida. Seu nome não foi registrado. Sua sepultura não foi marcada. Sua história não foi contada. Mas esta noite, nós lembramos. Esta noite, nós pronunciamos seu nome. Esta noite, nós pedimos perdão. O ar ficou mais frio. As chamas das velas vacilaram. E então, ela apareceu. Não como as outras tinham aparecido, suave e gradualmente. Abigail Osborne veio como uma tempestade. Uma rajada de vento frio explodiu através do círculo, apagando metade das velas. A temperatura caiu tão drasticamente que Margaret podia ver gelo formando nas pedras. E no centro de tudo, uma figura tomou forma. Ela era exatamente como Emily tinha descrito. Alta, vestida de preto, com mãos brancas como osso e um rosto de beleza terrível. Mas eram os olhos que faziam o coração de Margaret congelar. Vazios. Completamente. Absolutamente vazios. Como olhar para o vazio entre as estrelas. Vocês se lembram de mim agora? A voz de Abigail era como vidro quebrando. Depois de 300 anos no esquecimento, depois de 300 anos gritando no vazio, finalmente me lembram? Sim, Margaret disse, forçando sua voz a ficar firme. Lembramos. E lamentamos. Lamentam? A risada de Abigail era como sinos rachados. Lamentam? Eu morri sozinha, abandonada, esquecida. E vocês acham que lamentar é suficiente? Não, Margaret disse, e viu surpresa atravessar aquele rosto fantasmagórico. Não, não é suficiente. Nada nunca será suficiente. O que foi feito a você foi imperdoável, injusto, cruel. E nenhuma quantidade de desculpas pode desfazer 300 anos de dor. Abigail ficou imóvel, aqueles olhos vazios fixos em Margaret. Então por que vieram? Por que me chamam agora, quando por todos esses séculos ninguém se importou? Porque as crianças estão sofrendo, Margaret disse. Crianças inocentes que não tiveram parte no que foi feito a você. E por quê? Porque é o certo a fazer. Deveria ter sido feito há 300 anos. Mas fazemos agora. Melhor tarde do que nunca. Tarde demais, Abigail sibilou, e sua forma começou a se expandir, escurecendo, tornando-se mais ameaçadora. Tarde demais para mim. Tarde demais para sua redenção. Eu sofri. Agora é a vez deles. As pessoas ao redor do círculo começaram a recuar, o medo evidente em seus rostos. Mas Margaret deu um passo à frente, não para trás. Não, ela disse firmemente. Você sofreu. Isso é verdade. Mas adicionar mais sofrimento ao mundo não desfaz o seu. Só perpetua o ciclo. Só cria mais dor, mais mágoa, mais fantasmas presos por rancor. Você não entende. A voz de Abigail era um grito agora, ecoando pelas árvores. 300 anos. 300 anos sozinha no escuro. 300 anos sem ninguém para dizer meu nome, sem ninguém para lembrar que eu existi. Você sabe o que é isso? Sabe como é deixar de existir? Não apenas no mundo físico, mas na própria memória? É pior que a morte. É pior que qualquer tortura. É ser apagada completamente, como se nunca tivesse sido real. E foi então que Margaret entendeu. Não era a vingança que Abigail realmente queria. Era a validação. Era o reconhecimento de que sua vida tinha significado, que sua morte tinha importado, que ela tinha sido real. A raiva, a ameaça às crianças, era apenas um grito desesperado por atenção depois de séculos de silêncio absoluto. Margaret se aproximou mais, agora a poucos passos da aparição. Ela podia sentir o frio emanando de Abigail como radiação. Podia ver seu próprio hálito formar nuvens de gelo no ar. Mas continuou andando, até estar bem na frente daquela figura aterrorizante. Você está certa, Margaret disse suavemente. Não posso entender completamente. Não passei 300 anos esquecida, mas sei como é ser ignorada. Sei como é ter sua dor descartada. E sei que você merece mais que isso. Merece ser lembrada. Merece ter seu nome falado com respeito.
Merece fazer parte da história, não ser apagada dela. Pela primeira vez, algo mudou na expressão de Abigail. A raiva pura começou a se misturar com outra coisa. Dor, tristeza profunda. É tarde demais, ela repetiu. Mas agora sua voz era mais fraca. Tarde demais para mim. Não, Margaret disse. Não é tarde. Estou aqui. Eles estão aqui. Ela gesticulou para as famílias ao redor do círculo. Todos nós estamos aqui, dizendo seu nome, lembrando sua história, honrando seu sofrimento. A partir desta noite você fará parte da dança, junto com as outras 17. Será a 18ª. Nunca mais será esquecida. Eu não sou como elas, Abigail disse, e pela primeira vez havia algo que soava como medo em sua voz. Morri com ódio, com uma maldição. Não posso dançar com elas. Sou muito escura, muito corrompida pelo rancor. O ódio não é quem você é, Margaret disse. É o que foi feito com você. Mas debaixo dele, você ainda é apenas uma mulher que sofreu injustamente. Uma mulher que merece paz. Uma mulher que merece descansar. Houve um longo silêncio. O vento tinha parado. As árvores estavam imóveis. Era como se o mundo inteiro esperasse pela resposta de Abigail. Então, lentamente, a figura de preto começou a mudar. O vestido negro começou a clarear, tornando-se cinza, depois um branco sujo. As mãos brancas como o osso ganharam cor, tornando-se mais humanas. E os olhos... os olhos. Aqueles vazios terríveis começaram a se encher, não com alegria, não ainda, mas com algo, com presença, com realidade. Você realmente faria isso? Abigail perguntou. E agora sua voz era simplesmente humana, cansada, triste, mas humana. Depois de tudo o que fiz? Depois de ter ameaçado as crianças? Sim, Margaret disse sem hesitação. Porque toda alma merece ser lembrada. Porque toda vida importa. Porque sua história merece ser contada. Abigail olhou para ela por um longo momento. Então, muito lentamente, ela estendeu uma mão. Margaret pegou-a, e embora fosse fria, era sólida, real. E naquele toque, Margaret sentiu tudo. 3 séculos de solidão, de dor, de lentamente desaparecer no esquecimento. Mas também sentiu algo mais. Sentiu a mulher que Abigail tinha sido antes de tudo isso. Gentil, esperançosa, humana. Eu estava com tanto medo. Abigail sussurrou. Quando fugi de Salem, quando cheguei aqui, estava ferida, doente, aterrorizada. E quando me mandaram embora, pensei que o mundo inteiro tinha me abandonado. Que não havia bondade em lugar nenhum. Havia bondade, Margaret disse. Minha ancestral, Mercy Blackwood, tentou ajudá-la. Ela foi impedida, mas tentou. E essa tentativa conta. Esse cuidado importa. Ela tentou? Pela primeira vez, algo como esperança apareceu no rosto de Abigail. Alguém tentou? Sim. E agora nós tentamos também. Tentamos fazer certo. Tentamos dar a você o que foi negado há tanto tempo. As outras figuras apareceram então. As 17 que dançavam. Elas entraram no círculo, suas formas brancas e luminosas, e cercaram Abigail. Margaret pensou que ela recuaria, que teria medo. Mas em vez disso, Abigail olhou para elas com algo parecido com admiração. Irmãs, Rebecca Nurse disse, sua voz gentil. Você sofreu como nós sofremos. Foi condenada como nós fomos condenadas. Mas ao contrário de nós, foi esquecida. Venha, dance conosco. Seja lembrada conosco. Seja honrada conosco. Mas eu fiz mal, Abigail protestou. Ameacei os inocentes. Você estava em dor, Sarah Good disse. E a dor faz as pessoas fazerem coisas que normalmente não fariam. Mas você está aqui agora. Você ouviu o chamado. Você veio. Isso mostra quem você realmente é. Uma por uma, as 17 mulheres estenderam as mãos. E Abigail, com lágrimas escorrendo por um rosto que era agora totalmente humano, totalmente real, pegou-as. A música começou. Aquela mesma melodia antiga e atemporal que Margaret tinha ouvido na noite anterior. Mas agora era diferente. Mais completa. Como se uma nota que estava faltando tivesse finalmente sido adicionada à harmonia. E as mulheres dançaram. As 17 em branco e a 18ª, Abigail, em um vestido que era agora mais cinza que preto, mais névoa que sombra.
Dançavam em círculo, suas formas entrelaçando-se, suas vozes se elevando em cantoria. Margaret sentiu as famílias ao redor dela relaxarem. Viu nos rostos deles alívio, admiração e algo mais. Compreensão. Finalmente compreendiam o que suas ancestrais tinham feito. Finalmente entendiam o peso do esquecimento. E finalmente estavam fazendo parte de consertar isso. Pronunciem seu nome. Margaret instruiu, e as famílias obedeceram. Abigail Osborne. Uma voz primeiro hesitante. Depois outras se juntaram. Abigail Osborne. Abigail Osborne. Abigail Osborne. Com cada repetição, a forma de Abigail se tornava mais sólida, mais luminosa. A escuridão que a cercava se dissipava. E quando Margaret olhou em seus olhos, viu que o vazio tinha ido embora. Em seu lugar estava algo belo. Algo em paz. A dança continuou até o amanhecer. E quando os primeiros raios de sol tocaram o círculo de pedras, as 18 mulheres começaram a desvanecer. Mas ao contrário da noite anterior, quando partiram com tristeza, desta vez partiram sorrindo. Todas elas. Até Abigail. Obrigada, ela disse a Margaret, sua voz agora mal mais que um sussurro no vento. Obrigada por me lembrar. Obrigada por me trazer para casa. E então ela se foi. Todas elas se foram. E o círculo de pedras estava vazio novamente, apenas pedras e musgo, e a luz do amanhecer filtrando através das árvores. Margaret sentiu uma mão em seu ombro. Era David. Está feito? Sim, Margaret disse, e sentiu o peso disso. Está feito. Eles voltaram para Hollow Creek juntos, o grupo de famílias agora unido por uma experiência compartilhada. Quando chegaram, correram para verificar as crianças, e encontraram todas elas acordadas, alertas, a cor voltando para seus rostos, a vida voltando para seus olhos. Emily Morrison abraçou Margaret com força suficiente para tirar seu fôlego. Ela se foi. A menina disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. A mulher de preto. Ela veio até mim em um sonho logo antes de eu acordar. Mas desta vez, ela estava sorrindo. Ela disse obrigada. E então, simplesmente, desapareceu. Como fumaça. Margaret abraçou a menina de volta, sentindo lágrimas de alívio escorrerem por seu próprio rosto. Tinha funcionado. Realmente tinha funcionado. Mais tarde naquele dia, exausta, mas em paz, Margaret voltou para a casa vitoriana. Sentou-se na sala, na mesma poltrona onde tia Evelyn costumava sentar, e olhou ao redor. Esta casa que ela tinha fugido há tantos anos, que tinha assombrado seus pesadelos, agora parecia diferente. Parecia como lar. Sarah veio visitá-la ao anoitecer, trazendo ensopado caseiro e pão fresco. Elas comeram juntas na mesa da cozinha, sem dizer muito, sem precisar. Algumas experiências vão além das palavras. Você vai ficar? Sarah finalmente perguntou. Em Hollow Creek? Na casa? Margaret pensou sobre sua vida em Seattle, seu apartamento vazio, seu trabalho na biblioteca, sua existência solitária mas segura. Depois pensou sobre este lugar, sobre as responsabilidades que agora entendia serem suas, sobre a vigília que precisava ser mantida, sobre as memórias que precisavam ser preservadas. Sim, ela disse. Vou ficar. Este é meu lugar agora, meu dever. E a dança? Sarah perguntou. No próximo Halloween? Eu estarei lá. Margaret prometeu. Todas as vésperas de Halloween, até o dia em que eu morrer. Vou manter a vigília. Vou dançar por elas. Por todas as 18. Nunca serão esquecidas novamente. Sarah sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Evelyn escolheu bem. Você é digna da linhagem Blackwood. Naquela noite, Margaret dormiu em seu antigo quarto no 3º andar. Pela primeira vez em 3 décadas, dormiu sem pesadelos, sem medo. Apenas sonhos pacíficos de mulheres dançando sob a lua, suas vozes se elevando em cantoria, suas memórias mantidas vivas pelo simples ato de serem lembradas. E quando acordou no dia seguinte, o 1º dia de novembro, sentiu algo que não tinha sentido em muito tempo. Propósito, pertencimento, lar. Os dias que se seguiram foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Hollow Creek, que sempre tinha parecido preso no tempo, agora parecia estar despertando. As pessoas falavam mais abertamente, sorriam mais.
Era como se um peso que ninguém tinha percebido estar carregando tivesse sido finalmente levantado. Margaret passou suas manhãs organizando os pertences de tia Evelyn, decidindo o que manter, o que doar, o que preservar. Cada objeto contava uma história. Cada livro tinha notas nas margens. Cada fotografia capturava um momento de uma vida bem vivida. E lentamente Margaret começou a entender não apenas o que tia Evelyn tinha sido, mas por quê. Ela tinha sido a guardiã, a mantenedora das memórias, a que garantia que os mortos não fossem esquecidos. E agora esse papel era de Margaret. David se tornou um visitante frequente. Ele tinha decidido estender sua estadia em Hollow Creek indefinidamente, dizendo que sua empresa de consultoria podia ser gerenciada remotamente. Mas Margaret suspeitava que havia mais do que trabalho mantendo-o ali. Havia algo entre eles, uma conexão que ia além de experiências compartilhadas. Algo que crescia devagar, mas firmemente, como era em um muro de pedra. Eles caminhavam juntos pelas ruas de Hollow Creek, e David contava histórias sobre a cidade, sobre as pessoas. E Margaret começou a ver Hollow Creek não como a prisão assombrada que tinha sido em sua juventude, mas como um lugar de rica história, de comunidade profunda, de tradições que conectavam presente e passado de maneiras significativas. Sabe, David disse um dia enquanto caminhavam pelo cemitério antigo, durante anos achei que minha mãe era apenas supersticiosa. Todas aquelas histórias sobre fantasmas e espíritos e o véu entre os mundos, pensei que eram apenas contos para assustar crianças. E agora? Margaret perguntou. Agora sei que algumas coisas são reais simplesmente porque acreditamos nelas. A memória é real. A história é real. E a responsabilidade de honrar aqueles que vieram antes de nós. Isso é o mais real de tudo. Eles pararam na frente de uma lápide particularmente antiga, tão gasta que o nome era quase ilegível. Margaret se ajoelhou, limpando o musgo, traçando as letras desvanecidas com os dedos. Mercy Blackwood, ela leu. 1670 a 1745. Minha ancestral, a que tentou ajudar Abigail. Acha que ela sabe? David perguntou. Que finalmente fizemos certo. Acho que sim. Margaret disse. Acho que todos os mortos sabem, de alguma forma, quando são lembrados. Quando suas histórias são contadas. Quando suas vidas importam. Foi Sarah quem sugeriu o memorial. Ela apareceu na casa vitoriana uma tarde com uma ideia em mente, seus olhos brilhando com entusiasmo. Devemos fazer algo permanente, ela disse. Algo que garanta que Abigail nunca seja esquecida novamente. Não apenas pela vigília anual, mas por algo que as pessoas possam ver, tocar, lembrar todos os dias. O que você tem em mente? Margaret perguntou. Uma placa, no cemitério, listando todas as 18, seus nomes, suas histórias, não apenas como vítimas, mas como as pessoas que eram, suas vidas, não apenas suas mortes. Margaret adorou a ideia. Juntas, ela e Sarah começaram a pesquisar. Passaram dias na biblioteca histórica de Hollow Creek, folheando registros antigos, lendo diários amarelados, juntando pedaços das vidas dessas 18 mulheres. Sarah Good não era apenas uma mendiga. Era uma mulher que tinha perdido tudo, sua família, sua casa, sua reputação, mas que tinha mantido sua dignidade até o fim. Quando o juiz tinha perguntado por que ela não confessava, ela tinha respondido, porque não sou bruxa, e prefiro morrer verdadeira do que viver mentirosa. Rebecca Nurse não era apenas uma idosa devota, era uma parteira que tinha trazido metade das crianças de Salem ao mundo. Era amada por muitos, o que tornou sua condenação ainda mais chocante, mais reveladora da histeria que tinha tomado conta da cidade. Tituba não era apenas uma escrava que contava histórias. Era uma mulher arrancada de sua terra natal, forçada a servir em um lugar frio e estranho, e que tinha sido a primeira a ser acusada simplesmente porque era diferente, porque vinha de longe, porque sua pele era mais escura. E Abigail Osborne era uma costureira. Tinha sido noiva uma vez, mas seu pretendente tinha morrido antes do casamento. Ela cuidava de sua irmã mais nova, Sarah, com devoção. E quando as acusações começaram, tinha fugido não por covardia, mas porque Sarah, já presa, tinha implorado a ela que salvasse pelo menos uma delas. Estas eram pessoas reais, Margaret disse.
olhando para as pilhas de documentos espalhados pela mesa de tia Evelyn, com vidas reais, amores, medos, esperanças, e tudo isso foi reduzido a uma palavra: bruxa. Como se isso fosse tudo o que eram. Mas agora podemos contar a verdade. Sarah disse. Podemos garantir que sejam lembradas como pessoas completas, não apenas como vítimas. Eles encomendaram a placa de um artesão local. Foi feita de bronze, resistente e bonita, com todas as 18 nomes gravados, cada um seguido de uma breve descrição da pessoa que tinha sido. Não de sua morte, mas de sua vida. A cerimônia de dedicação da placa aconteceu 3 semanas após o Halloween. Parecia metade da cidade ter aparecido. Famílias antigas e novas, jovens e velhos, todos reunidos no cemitério para testemunhar. O reverendo Michaels conduziu a cerimônia. Sua voz firme apesar de sua idade avançada. Ele falou sobre memória, sobre responsabilidade, sobre a importância de confrontar verdades difíceis, sobre nosso passado. Estas 18 mulheres, ele disse, sofreram porque o medo é mais forte que a razão, porque é mais fácil culpar que entender, porque diferença era vista como perigo. Deixemos que suas histórias nos lembrem. Nunca mais. Nunca mais permitiremos que medo se torne histeria. Nunca mais permitiremos que diferença se torne condenação. Nunca mais esqueceremos que, antes de serem vítimas, eram pessoas. Quando a placa foi revelada, houve um silêncio respeitoso. Margaret leu os nomes, um por um, alto para que todos pudessem ouvir. E com cada nome, sentiu uma presença, leve como ar, reconhecedora. As 18 estavam ali, de alguma forma, ouvindo, sabendo que finalmente eram honradas de verdade. Depois da cerimônia, houve um almoço comunitário na praça central. Abóboras de Halloween ainda decoravam os cantos, mas agora tinham um significado diferente. Não apenas símbolos de um feriado comercial, mas lembretes de uma tradição mais profunda. Uma tradição de honrar os mortos, de lembrar histórias, de manter viva a memória. Emily Morrison se aproximou de Margaret, agora totalmente recuperada, sua juventude e vitalidade restauradas. Obrigada, ela disse simplesmente. Por me salvar. Por salvar todas nós. Você não precisa me agradecer, Margaret disse. Foi feito o que deveria sempre ter sido feito. Mas você fez. Você voltou. Você enfrentou seus medos. Você me deu um futuro. Emily hesitou, depois perguntou timidamente. Você vai ensinar-me sobre a vigília, sobre as tradições? Eu gostaria de aprender. Gostaria de ajudar quando for mais velha. Margaret sentiu um calor se espalhar por seu peito. Uma nova geração, aprendendo, continuando. A vigília não terminaria com ela. Sim, ela disse. Eu vou te ensinar. Você e qualquer outra pessoa que queira aprender. Porque estas histórias não pertencem apenas aos Blackwood. Pertencem a todos nós. Naquela noite, Margaret ficou sozinha na casa vitoriana, sentada no escritório de tia Evelyn, lendo seus diários. Havia tantos deles, décadas de entradas, pensamentos, reflexões. E lentamente, Margaret começou a entender a jornada de sua tia. Evelyn tinha começado como ela, assustada e resistente. Tinha tentado fugir de suas responsabilidades, mas tinha voltado, assim como Margaret voltara, e tinha dedicado sua vida a manter as memórias vivas, não por obrigação, mas por amor. Amor pelos mortos que mereciam ser lembrados. Amor pelos vivos que precisavam de conexão com seu passado. Amor pela própria arte de contar histórias, de preservar verdades. Uma entrada em particular chamou a atenção de Margaret. Era de 1975, escrita quando Evelyn tinha 44 anos. Hoje uma criança me perguntou por que fazemos isso. Por que nos importamos com pessoas que morreram há tanto tempo? Não pude dar-lhe uma resposta satisfatória então, porque a verdade é complexa demais para palavras simples. Mas agora, escrevendo isto à luz de velas, acho que entendo. Fazemos isso porque esquecer os mortos é esquecer parte de nós mesmos. Cada pessoa que viveu antes de nós fez escolhas que moldaram o mundo em que vivemos. Cada injustiça não confrontada se torna um precedente para futuras injustiças. Cada memória preservada é uma lição para o futuro. Dançamos pelos mortos não porque eles precisam de nós. Dançamos porque nós precisamos deles.
Precisamos ser lembrados de nossa humanidade compartilhada. Precisamos ser lembrados de que cada vida importa. Precisamos ser lembrados de que o esquecimento é a morte verdadeira, afinal, a irreversível. E assim dançamos. E continuaremos dançando. Até que não reste ninguém para dançar. Até que o mundo acabe. Até que a própria memória deixe de existir. Dançamos. Margaret fechou o diário com lágrimas nos olhos. Agora entendia. Completamente. Profundamente. Isto não era um fardo. Era um presente. O presente de ser a guardiã das histórias, a mantenedora das memórias, a ponte entre passado e presente. Ela foi até a janela e olhou para Hollow Creek. As luzes das casas piscavam como estrelas terrestres. Fumaça subia das chaminés no ar frio de novembro. Pessoas viviam suas vidas, amavam suas famílias, construíam seus futuros. E tudo isso se apoiava em fundações de memória, de história, de incontáveis vidas que vieram antes. E Margaret, agora, era parte disso, parte dessa corrente ininterrupta de memória, parte dessa tradição antiga e preciosa. David bateu na porta logo depois, trazendo o jantar. Eles comeram juntos, conversando sobre coisas simples do dia a dia. Mas havia uma profundidade em sua conversa agora, uma consciência de que eram parte de algo maior. Você está feliz? David perguntou quando estavam terminando a sobremesa de torta de maçã que Sarah tinha mandado. Margaret pensou sobre a pergunta. Estava feliz? Felicidade parecia uma palavra muito simples para o que sentia. Ela estava em paz. Estava em propósito. Estava em casa. Sim, ela disse finalmente. Acho que estou. Pela primeira vez em muito tempo estou exatamente onde deveria estar. David alcançou através da mesa e pegou sua mão. Estou feliz que você esteja aqui. Estou feliz que você voltou. Margaret apertou sua mão de volta. E naquele momento sentiu algo que não tinha sentido desde que era uma criança pequena, antes dos medos, antes da fuga, antes das décadas de autoexílio. Sentiu-se completa. As semanas passaram. Novembro se transformou em dezembro e Hollow Creek se preparava para o inverno. Neve começou a cair, cobrindo a cidade em branco, transformando-a em uma cena de cartão postal da Nova Inglaterra. Margaret estabeleceu uma rotina. Manhãs no escritório de tia Evelyn, organizando documentos e continuando a pesquisa sobre as 18 mulheres. Tardes dando aulas na biblioteca histórica para qualquer um interessado em aprender sobre a verdadeira história de Hollow Creek. Noites com David, Sarah ou sozinha com seus livros e pensamentos. E descobriu que amava isso. Toda parte disso. A pesquisa, o ensino, a preservação. Sentiu-se como se tivesse finalmente encontrado seu verdadeiro chamado, não apenas como uma Blackwood, mas como uma pessoa. Emily começou a visitá-la regularmente, ansiosa para aprender. Margaret ensinava-lhe sobre as tradições, sobre as histórias, sobre a importância da memória. E a jovem absorvia tudo com uma seriedade que tocava o coração de Margaret. Há outras? Emily perguntou um dia. Outras histórias que precisam ser contadas? Outros mortos que precisam ser lembrados? Margaret pensou sobre isso. Sempre há mais, ela disse. A história está cheia de pessoas esquecidas, de vozes silenciadas, de vidas não reconhecidas. Nosso trabalho nunca está realmente terminado. Então vamos encontrá-las. Emily disse com determinação. Vamos contar suas histórias. Vamos garantir que nunca sejam esquecidas. E Margaret soube, olhando para o entusiasmo nos olhos da jovem, que a vigília estava segura, que as tradições continuariam, que as memórias seriam preservadas não apenas por ela, mas pela próxima geração, e pela seguinte depois dessa. A corrente ininterrupta de memória continuaria. Uma noite poucos dias antes do Natal, Margaret teve um sonho. Não era assustador, não era perturbador, era quase reconfortante. Ela estava no círculo de pedras, mas era verão no sonho, não outono. O sol brilhava forte, e as árvores estavam verdes e cheias de vida. E lá, sentadas nas pedras, estavam as 18 mulheres. Não fantasmagóricas, não translúcidas, mas sólidas, reais, vivas. Tia Evelyn estava entre elas, sorrindo, parecendo mais jovem do que Margaret já a vira. Ela acenou para Margaret, um gesto de boas-vindas de aprovação. Você fez bem, Evelyn disse, sua voz clara como um sino. Melhor do que eu esperava.
Melhor do que eu mesma fiz. Só segui seu exemplo. Margaret respondeu. Não. Você fez seu próprio caminho. Trouxe Abigail para casa. Trouxe cura para a cidade. Trouxe compreensão onde havia apenas medo. Isso foi todo você. As outras mulheres se levantaram. E uma por uma, vieram até Margaret. Cada uma tocou seu rosto, seu ombro, sua mão. Cada toque era uma bênção, um agradecimento, uma transferência de algo precioso. Sabedoria, talvez. Ou simplesmente amor. Abigail foi a última. Ela não parecia mais aterrorizante, não mais escura. Parecia paz. Parecia luz. Você me salvou, ela disse. De mim mesma, do meu ódio, da escuridão em que eu tinha me perdido. Obrigada. Para sempre. Obrigada. Todos merecem ser salvos, Margaret disse. Todos merecem paz. E você? Abigail perguntou com aquela percepção sobrenatural que os mortos às vezes têm. Você encontrou sua paz? Margaret olhou ao redor do círculo, para essas 18 almas que agora eram suas responsabilidades, suas pupilas, suas amigas. Pensou em Hollow Creek, em David, em Emily, em Sarah. Pensou na vida que estava construindo, tão diferente da que tinha planejado, mas tão mais rica, tão mais significativa. Sim, ela disse, eu encontrei. Quando acordou, a neve estava caindo suavemente do lado de fora de sua janela, cobrindo Hollow Creek em silêncio branco. E Margaret soube, com uma certeza que ia além da razão, que não tinha sido apenas um sonho. Tinha sido uma visita, uma bênção, uma confirmação de que estava no caminho certo. A primavera chegou a Hollow Creek com explosões de narcisos e tulipas, como se a terra em si estivesse celebrando um renascimento. Os campos ao redor da cidade se encheram de flores silvestres, e o ar carregava aquele cheiro fresco e verde de coisas novas crescendo. Era como se a própria natureza estivesse respondendo à cura que tinha acontecido no outono. Margaret tinha se estabelecido completamente na vida da cidade agora. A casa vitoriana não parecia mais assombrada ou opressiva, mas acolhedora. Ela tinha feito algumas mudanças, atualizando a cozinha, trazendo mais luz para os quartos escuros, mas mantendo a essência do lugar. Era importante, ela descobriu, honrar o passado enquanto se vivia no presente. David tinha oficialmente se mudado de volta para Hollow Creek, comprando uma casa pequena mas encantadora na Oak Avenue. Eles jantavam juntos várias vezes por semana, e seu relacionamento tinha florescido de maneira gentil e natural, sem pressa, sem pressão. Apenas dois adultos que tinham encontrado conforto e companheirismo um no outro. Você sabe, ele disse uma tarde enquanto caminhavam pelo bosque, agora verde e vibrante, tão diferente do lugar sombrio que Margaret tinha atravessado no Halloween. Nunca pensei que voltaria para Hollow Creek. Pensei que tinha deixado este lugar para trás. E agora? Agora percebo que você nunca realmente deixa para trás de onde vem. Suas raízes vão fundo, mesmo que tente cortá-las. E talvez não devamos tentar. Talvez haja força em reconhecer de onde viemos. Margaret entendeu completamente. Ela tinha passado 30 anos tentando fugir de Hollow Creek, apenas para descobrir que precisava voltar, precisava enfrentar seu passado, precisava aceitar suas raízes. E ao fazer isso, tinha encontrado não aprisionamento, mas libertação. O projeto de preservação da memória tinha crescido além de suas expectativas iniciais. O que começou como uma simples placa memorial tinha se expandido para um museu pequeno, mas cuidadosamente curado na biblioteca histórica. Margaret, com a ajuda de Sarah, David e um número crescente de voluntários, tinha criado exposições sobre as 18 mulheres, sobre os julgamentos de Salem, sobre a história da histeria de massa e suas consequências. Mas o mais importante, tinham criado um espaço para contar as histórias não apenas dessas 18, mas de muitas outras pessoas esquecidas de Hollow Creek. Os escravos que tinham vivido e trabalhado ali antes da Guerra Civil, os imigrantes que tinham chegado no início do século XX, as mulheres que tinham construído a comunidade enquanto os homens iam para as guerras, as vozes silenciadas, os nomes não registrados, as vidas vividas nas margens. Cada pessoa tem uma história, Margaret disse durante a abertura oficial do museu, falando para uma sala cheia de residentes de Hollow Creek. Cada vida importa.
E nossa responsabilidade como comunidade é garantir que essas histórias sejam contadas, essas vidas sejam lembradas, essas pessoas sejam honradas. Não apenas os famosos, não apenas os poderosos, mas todos. Especialmente aqueles que foram marginalizados, esquecidos, apagados. O aplauso foi entusiástico e Margaret viu lágrimas em muitos rostos. Estas não eram apenas palavras vazias. Eram um compromisso, um voto de nunca mais permitir que o esquecimento apagasse a humanidade das pessoas. Emily tinha se tornado sua ajudante não oficial. A jovem tinha uma aptidão natural para a pesquisa, uma empatia profunda pelas histórias que descobriam e uma determinação feroz de garantir que nenhuma história fosse perdida. Ela passava tardes após a escola no museu, catalogando documentos, entrevistando residentes mais velhos, preservando memórias antes que fosse tarde demais. Senhora Blackwood, Emily disse um dia, usando o título formal, mesmo que Margaret tivesse pedido para ser chamada apenas de Margaret. Encontrei algo interessante. Ela colocou um diário empoeirado sobre a mesa. Era de 1862, escrito por uma mulher chamada Patience Whitmore, uma ancestral de David e Sarah. Olhe esta entrada, Emily disse, apontando para uma passagem. Margaret leu. Hoje ajudamos 3 almas a atravessarem para o norte. Escondemos-os em nosso porão por 2 dias, enquanto os caçadores de escravos procuravam. Meu coração bateu forte com medo, mas também com propósito. Como posso professar fé e amor enquanto permito que meus irmãos e irmãs em Cristo permaneçam acorrentados? A ferrovia subterrânea é nosso dever sagrado, não importa o risco. Margaret olhou para cima, atônita. Hollow Creek era uma estação da ferrovia subterrânea? Eu não sabia disso. Ninguém sabia, Emily disse excitada. Ou se sabiam, esqueceram. Mas há mais. Consegui rastrear algumas das casas que eram usadas. A igreja, a casa dos Whitmore e esta casa, a casa Blackwood. Margaret sentiu um arrepio. Esta casa, onde ela agora vivia, tinha uma vez escondido pessoas fugindo da escravidão. Essas paredes tinham testemunhado atos de coragem extraordinária. Esse porão, que ela mal usava, tinha sido um santuário. Precisamos contar essa história também, Margaret disse. Precisamos honrar não apenas aqueles que ajudaram, mas especialmente aqueles que foram ajudados. As pessoas que arriscaram tudo pela liberdade. E assim começou outro projeto. Eles pesquisaram, entrevistaram, cavaram através de registros obscuros e diários esquecidos. Descobriram nomes, histórias, momentos de heroísmo e humanidade. Descobriram que Hollow Creek, como muitas cidades da Nova Inglaterra, tinha uma história complexa, nem toda ela bonita, mas toda ela importante. O verão trouxe turistas, atraídos pela nova reputação de Hollow Creek como um lugar de memória preservada e histórias honestas. Margaret dava tours pelo museu, pelo cemitério, pela cidade, e sempre terminava no círculo de pedras, que agora tinha uma pequena placa explicando sua significância. Este lugar, ela dizia aos visitantes, é um lembrete. Lembrete de que os mortos não estão realmente mortos, enquanto os vivos os lembram. Lembrete de que nossa responsabilidade para com o passado não é enterrá-lo ou glorificá-lo, mas entendê-lo, aprender com ele e garantir que suas lições não sejam perdidas. Muitos visitantes eram movidos às lágrimas. Alguns compartilhavam suas próprias histórias de perdas, de ancestrais esquecidos, de heranças apagadas. E Margaret ouvia, sempre ouvia. Porque ouvir, ela tinha aprendido, era o primeiro passo para lembrar. Sarah tinha envelhecido visivelmente durante o ano, mas permanecia vibrante em espírito. Ela se tornou uma espécie de matriarca não oficial da comunidade, a pessoa que todos procuravam para conselhos, para histórias, para conexão com o passado. Você sabe, ela disse a Margaret um dia enquanto tomavam chá na casa vitoriana. Quando Evelyn morreu, tive tanto medo. Medo de que as tradições morressem com ela. Medo de que Hollow Creek perdesse sua alma. Mas você não apenas preservou o que ela construiu. Você expandiu. Você trouxe nova vida para velhas tradições. Não fiz sozinha, Margaret disse. Você ajudou. David ajudou. Emily e tantos outros.
É isso que torna tudo significativo. Não é uma pessoa guardando segredos. É uma comunidade inteira compartilhando memórias. Mesmo assim, Sarah insistiu. Você foi a catalisadora. Você foi quem teve coragem de enfrentar o escuro e trazer luz. Margaret pensou em Abigail, na mulher de preto que tinha se tornado mulher de luz. Pensou nas 18 almas que dançavam no círculo de pedras. Pensou em todas as pessoas esquecidas cujas histórias agora eram contadas. Não foi coragem, ela disse. Foi apenas necessidade. Alguém tinha que fazer. E aconteceu de ser eu. À medida que o verão se transformava em outono novamente, Margaret sentiu uma familiaridade reconfortante no ciclo. As folhas começaram a mudar de cor. As abóboras cresceram nos campos. O ar ganhou aquele toque fresco que anunciava a chegada do Halloween. Mas desta vez, ela não tinha medo. Só antecipação. Emily tinha agora 16 anos, mais madura, mais sábia depois de suas experiências. Ela tinha pedido para participar da dança este ano, e Margaret tinha concordado. Era hora de passar o conhecimento adiante, de garantir que a próxima geração entendesse, aprendesse, preservasse. Está nervosa? Margaret perguntou na noite de 30 de outubro, véspera de Halloween, enquanto preparavam as velas para a vigília. Um pouco, Emily admitiu, mas também excitada, honrada. Sinto como se estivesse fazendo parte de algo eterno. Você está, Margaret disse. Algo que existiu por séculos, e se tivermos sucesso, existirá por séculos mais. A cadeia ininterrupta de memória. Elas não estavam sozinhas desta vez. Uma dúzia de pessoas tinha pedido para participar da dança. Jovens e velhos, nascidos em Hollow Creek e recém-chegados. Todos unidos por um desejo comum de honrar os mortos, de preservar a memória, de fazer parte de algo maior que eles mesmos. Quando chegaram ao círculo de pedras à meia-noite, a lua estava cheia e brilhante, banhando a clareira em luz prateada. As 13 pedras pareciam pulsar com energia antiga, como se reconhecessem que era a hora, que o véu estava fino novamente, que os mundos estavam prontos para se tocar. Margaret acendeu as velas, uma para cada uma das 18, e então, com voz clara e forte, começou a falar os nomes. Não apenas os nomes, mas histórias. Quem elas eram, como viveram, por que importavam. Sarah Good, mendiga, mas orgulhosa. Mãe que protegeu sua filha até o fim. Mulher que preferiu morrer verdadeira do que viver mentirosa. Rebecca Nurse, parteira, curadora, matriarca que trouxe vida ao mundo e foi tirada dele injustamente. Tituba, contadora de histórias. Sobrevivente, mulher que atravessou oceanos e manteve sua humanidade em face de desumanidade. Uma por uma, às 18. E com cada nome, cada história, as figuras começaram a aparecer. Mais sólidas este ano, mais vibrantes. Como se o ato de ser lembradas, de ser honradas, de ter suas histórias contadas completamente, as tornasse mais reais. Quando Margaret chegou ao último nome, ela pausou, olhando diretamente para a figura que agora estava totalmente vestida de branco, indistinguível das outras 17. Abigail Osborne. Costureira. Irmã. Noiva que perdeu seu amor. Mulher que fugiu não por medo de morrer, mas por amor à vida. Mulher que sofreu não apenas a morte, mas o esquecimento. E mulher que, finalmente, encontrou paz. Abigail sorriu, e era o sorriso mais bonito que Margaret já tinha visto. Pura paz, pura gratidão, pura aceitação. A música começou, aquela melodia atemporal que parecia vir do próprio tecido do universo. E as pessoas no círculo, vivos e mortos juntos, começaram a dançar. Emily estava ao lado de Margaret, seus olhos arregalados de admiração. É tão bonito, ela sussurrou. Não imaginava que seria tão bonito. A memória é bonita, Margaret disse. Quando é honesta, quando é completa, quando vem do amor em vez do medo. É a coisa mais bonita que temos. Elas dançaram por horas, perdendo a noção do tempo naquele espaço entre os mundos. Os vivos e os mortos se misturavam, se entrelaçavam, compartilhavam algo inefável. Não era assustador, não era mórbido, era conectivo. Era a corrente de existência humana tornada visível, a linha ininterrupta que conectava passado, presente e futuro. Quando o amanhecer finalmente chegou,
As figuras começaram a desvanecer. Mas antes de partirem completamente, cada uma se aproximou de Margaret e Emily, tocando-as gentilmente, transferindo algo. Bênção, sabedoria, amor. Até o próximo ano, elas disseram. Obrigada por lembrar. Obrigada por honrar. Obrigada por garantir que não somos esquecidas. E então se foram, e o círculo estava vazio novamente. Mas não se sentia vazio. Sentia-se cheio. Cheio de presença, de memória, de amor que transcendia a morte. As pessoas que tinham participado da dança estavam em silêncio enquanto caminhavam de volta para Hollow Creek. Não havia necessidade de palavras. Todos tinham experimentado algo que ia além da linguagem. Algo que mudaria para sempre como viam o mundo, como entendiam a vida e a morte, como se relacionavam com o passado. Nos dias que se seguiram, Hollow Creek zumbiu com uma energia silenciosa. As pessoas sorriam mais, falavam com mais gentileza, visitavam o cemitério com mais frequência, não com tristeza, mas com amor. A barreira entre vivos e mortos tinha sido suavizada, e embora não pudessem ver ou tocar os que se foram, podiam sentir sua presença. Podiam honrá-los. Podiam lembrar. Margaret voltou à sua rotina, mas com um coração mais leve. O museu prosperava. As histórias eram contadas. As memórias eram preservadas. E ela sabia que quando sua própria hora chegasse, quando fosse sua vez de atravessar o véu, não seria esquecida. Sua história seria contada. Seu nome seria pronunciado. Ela dançaria com as outras, eternamente lembrada, eternamente honrada. David propôs num dia frio de dezembro, não com grande fanfarra ou gesto dramático, mas simplesmente. Eles estavam sentados na sala da casa vitoriana, o fogo crepitando na lareira, neve caindo suavemente do lado de fora. Margaret, ele disse pegando sua mão, não temos muito tempo, deixa nenhum de nós. Já vivemos a maior parte de nossas vidas, mas gostaria de viver o que resta ao seu lado, oficialmente, como seu marido, se você me tiver. Margaret olhou para este homem que tinha se tornado seu companheiro, seu amigo, seu amor. Sim, ela disse simplesmente. Sim, eu vou me casar com você. Eles se casaram na primavera seguinte, numa cerimônia simples na igreja congregacional, com toda a Hollow Creek presente. Emily foi sua dama de honra. Sarah, agora frágil mas radiante, deu sua bênção. E quando Margaret caminhou pelo corredor, sentiu a presença de tia Evelyn, tão forte como se a mulher mais velha estivesse ali em carne e osso. Você fez bem. Margaret podia quase ouvir sua voz. Você fez muito bem. A vida continuou em seu ritmo gentil. Verões de turistas e tours. Outonos de Halloween e danças. Invernos de pesquisa e preservação. Primaveras de renovação e esperança. E através de tudo, o trabalho constante e gratificante de manter as memórias vivas. Emily cresceu e foi para a universidade estudar história e preservação. Mas sempre voltava para Hollow Creek. Sempre participava da dança de Halloween. Sempre ajudava com o museu. E quando ela própria se tornou professora, trouxe suas próprias turmas para visitar, para aprender, para entender que a história não é apenas datas e fatos, mas pessoas reais com vidas reais e histórias que merecem ser contadas. Sarah faleceu pacificamente em seu sono aos 83 anos. Seu funeral foi uma celebração de uma vida bem vivida, de uma mulher que tinha sido amiga, mãe, avó e guardiã silenciosa de tantos segredos e histórias. Margaret falou no funeral, não com tristeza, mas com gratidão. Sarah me trouxe de volta para casa, ela disse. E ao fazer isso me deu um propósito, uma família, uma vida que nunca pensei ter. Ela será lembrada, não apenas por sua bondade, não apenas por sua sabedoria, mas por seu papel essencial em manter viva a memória de Hollow Creek. Ela dança conosco agora, e continuaremos dançando por ela. E naquele Halloween, havia 19 figuras no círculo de pedras. Sarah tinha se juntado às outras, sorrindo, jovem novamente, dançando com a graça e a alegria que tinha definido sua vida. Os anos passaram, como anos fazem. Margaret envelheceu mais graciosamente, com a satisfação de uma vida de propósito. David envelheceu ao seu lado, seu companheiro constante. Eles não tiveram filhos próprios,
Mas Emily se tornou como uma filha, e seus filhos se tornaram netos honorários, garantindo que a vigília continuaria por mais uma geração. Margaret tinha 78 anos quando sentiu sua saúde começar a falhar. Nada dramático, apenas o desgaste natural de um corpo que tinha vivido uma longa vida. Ela não tinha medo. Como poderia ter, quando sabia exatamente o que vinha depois? Quando sabia que seria lembrada, honrada, que dançaria no círculo de pedras para sempre? Num dia claro de outubro, poucos dias antes do Halloween, Margaret fez uma última caminhada até o círculo de pedras. David ofereceu acompanhá-la, mas ela recusou gentilmente. Precisava fazer isso sozinha. O bosque estava em seu auge outonal. Explosão de cores que tiravam o fôlego. As folhas rangiam sob seus pés, e o ar tinha aquele cheiro especial de outono que ela tinha vindo a amar tão profundamente. Quando chegou ao círculo, sentou-se em uma das pedras e simplesmente absorveu tudo. Este lugar tinha-a visto assustada e fugindo. Tinha-a visto voltar, hesitante e cheia de dúvida. Tinha-a visto enfrentar seus medos e reivindicar sua herança. Tinha-a visto dançar com os mortos e honrar as memórias. Tinha testemunhado sua transformação de refugiada apavorada a guardiã confiante. Obrigada, ela disse ao círculo, às pedras, aos espíritos que sabia estarem sempre ali, sempre ouvindo. Obrigada por me dar propósito. Obrigada por me dar lar. Obrigada por me ensinar que a memória é o presente mais precioso que temos. Um vento gentil soprou através da clareira, fazendo as folhas dançarem. E Margaret podia jurar que ouvia vozes naquele vento. Vozes familiares. Tia Evelyn, Sarah, às 18, todas dizendo: obrigada. Você fez bem. Descanse agora. Nós te esperamos. Margaret sorriu. Ainda não. Ela disse. Ainda tenho mais uma dança em mim. Mais um Halloween. Depois estarei pronta. E ela manteve sua promessa. Naquele Halloween, ela liderou a dança uma última vez, com Emily ao seu lado, pronta para assumir o manto. As 19 almas apareceram. E desta vez, Margaret sentiu como se pudesse quase atravessar completamente, quase se juntar a elas permanentemente. Mas ainda não. Ainda não. Quando a dança terminou, ela passou o xale branco para Emily. O xale com todos os nomes bordados em prata, agora com o nome de Sarah adicionado, brilhando novo entre os antigos. É seu agora, Margaret disse. A responsabilidade, o privilégio, a honra de ser a guardiã das memórias. Emily aceitou o xale com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo por seu rosto. Vou fazer você se orgulhar, ela prometeu. Já faz, Margaret disse. Já faz. Margaret Blackwood faleceu pacificamente 3 semanas depois, na mesma cama onde tia Evelyn tinha dormido por décadas, na casa vitoriana que tinha sido lar de gerações de guardiãs da memória. David estava ao seu lado, segurando sua mão, e suas últimas palavras foram: eu os vejo. Eles estão dançando. É tão bonito. Seu funeral foi o maior que Hollow Creek tinha visto em décadas. Pessoas vieram de todo o estado, algumas de todo o país. Pessoas cujas vidas ela tinha tocado, cujas histórias ela tinha preservado, cujas memórias ela tinha honrado. Emily falou, sua voz forte apesar das lágrimas. Margaret me ensinou que cada vida importa, que cada história merece ser contada, que o maior presente que podemos dar aos mortos é simplesmente lembrar. Ela viveu essa verdade todos os dias. E agora, é nossa vez de lembrar dela, de contar sua história, de garantir que ela nunca seja esquecida. E ela nunca foi. Seu nome foi adicionado à placa de bronze no cemitério. Sua história foi incluída no museu. E quando o Halloween chegou, havia 20 figuras dançando no círculo de pedras. Margaret Blackwood tinha se juntado às outras. Estava em casa. Estava em paz. E continuaria dançando para sempre, lembrada e honrada. Parte da corrente eterna de memória que conectava passado, presente e futuro. Há lugares onde o tempo não passa da mesma forma, onde as folhas caem eternamente em outubro, onde as velas nunca se apagam completamente, onde certas danças nunca terminam. Hollow Creek é um desses lugares. E se você visitar, se você caminhar pelas ruas desertas numa noite de Halloween, se você ouvir atentamente,
poderá ouvi-las. As bruxas que ainda dançam à meia-noite não são monstros, não são demônios. São apenas memórias. Memórias de mulheres que viveram, amaram, sofreram e foram injustamente condenadas. Memórias mantidas vivas pelo simples ato de serem lembradas, de terem seus nomes pronunciados, de terem suas histórias contadas. E entre elas, se você olhar com atenção, verá outras também. Sarah, que guardou segredos e ofereceu amizade. Evelyn, que dedicou sua vida à vigília. Margaret, que voltou para casa e trouxe cura. E tantas outras, uma corrente ininterrupta de guardiãs, de contadoras de histórias, de mantedoras da memória. Elas dançam não porque estão presas, dançam porque são livres, livres do esquecimento, livres da obscuridade, livres da morte verdadeira que vem quando ninguém mais se lembra. E elas continuarão dançando, enquanto houver alguém para dizer seus nomes, enquanto houver alguém para contar suas histórias, enquanto houver alguém disposto a manter a vigília, a honrar os mortos, a garantir que nenhuma vida seja apagada da memória do mundo. Esta é a verdadeira magia, o verdadeiro poder que transcende a morte. Ser lembrado. E você? Você que ouviu esta história? Agora você também é parte dela. Você também é um guardião, porque conhece os nomes agora. Sarah Good, Rebecca Nurse, Tituba, Abigail Osborne, Margaret Blackwood e tantas outras. Pronuncie seus nomes, mesmo que apenas em pensamento. Lembre suas histórias. E assim, você também mantém a dança viva. Você também honra os mortos. Você também se torna parte da corrente eterna de memória. Porque no fim, não é o que possuímos que importa. Não é quanto poder tivemos ou quanta riqueza acumulamos. É se alguém lembra, se alguém se importa, se alguém diz nosso nome depois que nos vamos. As bruxas ainda dançam à meia-noite e continuarão dançando enquanto houver alguém para lembrar. Você vai lembrar? A música se desvanece, a lua se põe, as figuras desaparecem na névoa da manhã, mas a dança nunca realmente termina. Ela apenas espera. Espera pelo próximo outono, pelo próximo Halloween, pela próxima pessoa disposta a dizer os nomes, a contar as histórias, a manter as memórias vivas. Você também já sentiu que alguém querido voltou só por uma noite? Talvez eles nunca realmente tenham partido. Talvez ainda dancem em algum lugar entre o esquecimento e a memória, esperando que alguém pronuncie seus nomes mais uma vez. Diga o nome de alguém que você perdeu, em voz alta ou em silêncio. E saiba que, onde quer que estejam, eles ouvem, eles sabem, eles são lembrados, e assim continuam a dançar. Fim. A morte não é o oposto da vida, o esquecimento é. Provérbio de Hollow Creek.